Você já olhou no espelho e enxergou não apenas um reflexo, mas uma prisão? Porque é exatamente isso que você está enfrentando. Não são as circunstâncias, não é a economia, não são as pessoas ao seu redor. É você, é sua mente cheia de dúvidas, sua hesitação em agir, seu medo disfarçado de prudência. Você se tornou o carcereiro dos seus próprios sonhos. Mas agora, ouça com atenção. O que está entre você e a vida que deseja não é um muro intransponível, mas uma porta trancada. E você segura a chave. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada, mas ele nunca contou seus fracassos como derrotas. Ele os via como passos. Cada falha era uma pedra na estrada, não uma parede. O que ele possuía que você ainda não abraçou? A crença inabalável de que cada queda é apenas uma curva no caminho para o triunfo. Mas você tropeça e desiste. Você encontra resistência e recua. Porque você se esqueceu de que o verdadeiro fracasso não é cair, é nunca tentar de novo, é ficar preso naquela pequena zona de conforto, onde nada dói, mas nada cresce. Henry Ford, um homem que revolucionou o mundo com seus automóveis, ouviu incontáveis pessoas dizendo que sua visão era impossível, que o carro popular era um sonho tolo. Mas ele nunca deixou que a opinião dos outros se tornasse sua realidade. Porque Ford sabia que o impossível é apenas uma opinião, não um fato. E você? Você permite que as opiniões dos outros moldem sua identidade? Você olha ao redor, esperando aprovação, temendo rejeição? Porque se está fazendo isso, então já perdeu antes mesmo de começar. Porque aqueles que mudam o mundo não perguntam permissão. Eles criam sua própria realidade. Você diz que quer sucesso, mas continua alimentando a dúvida. Você diz que quer riqueza, mas continua vivendo em escassez. Não apenas financeira, mas de pensamento. Você quer liberdade, mas mantém sua mente acorrentada a crenças que não são suas, que foram plantadas por outros, por seus pais, seus amigos, a sociedade. E o que você fez? Você as aceitou. Você as abraçou como verdades. Mas aqui está a realidade crua. O mundo não irá se curvar aos seus desejos. Ele testa os fortes. Ele desafia os determinados. E ele destrói os fracos. Então você tem uma escolha. Permanecer onde está, preso em uma mediocridade confortável, ou se levantar e lutar por aquilo que deseja. Walt Disney foi demitido de um jornal porque disseram que ele não tinha imaginação. Imagine isso. O homem que construiu impérios de fantasia, acusado de não ser criativo. Mas ele não se curvou. Ele não se quebrou. Ele entendeu que o fracasso é apenas uma ilusão, que cada derrota é uma lição, cada rejeição é uma oportunidade. E você? Vai permitir que uma crítica destrua seus sonhos? Vai permitir que a voz da dúvida em sua mente te mantenha paralisado? Porque essa é a verdadeira prisão. Uma mente que se recusa a ver além dos medos. Você se levanta de manhã e diz que quer sucesso. Mas o que você faz com as primeiras horas do seu dia? Você procrastina? Você se distrai? Porque como você vive suas manhãs define como você viverá sua vida. Vencer amanhã é vencer o dia. E vencer o dia é vencer o destino. Mas você continua esperando. Esperando pelo momento perfeito, pela oportunidade perfeita, pela validação de alguém. E enquanto você espera, a vida passa. Suas chances desaparecem. Seus sonhos murcham. Porque o tempo não tem piedade. Ele não para, não retrocede. Ele só avança e ele avança sem você. Você quer sucesso? Então entenda isto. O sucesso não é algo que você encontra. É algo que você cria. É uma batalha interna, onde você derrota seu eu fraco, aquele que procrastina, que reclama, que desiste. É uma guerra contra sua própria mente. E essa é a batalha mais difícil que você jamais enfrentará. Você quer riqueza? Então comece a pensar como aqueles que são verdadeiramente ricos. Eles não pensam em escassez. Eles não temem o fracasso. Eles entendem que o dinheiro é apenas uma ferramenta, uma extensão de sua visão e de seu impacto no mundo. Você continua perseguindo dinheiro, mas nunca vai alcançá-lo,
porque está focado na coisa errada. Foque em criar valor, em se tornar indispensável, em dominar sua mente, e o dinheiro o perseguirá. Andrew Carnegie, um homem que começou do nada e construiu um império de aço, disse que a riqueza é criada 2 vezes. Primeiro na mente e depois no mundo. Mas você ainda pensa pequeno. Você se limita. Você se contenta com migalhas enquanto o banquete está diante de você. Então, acorde. Abra seus olhos. Você é o único obstáculo entre você e o sucesso. Não são suas circunstâncias. Não é o que aconteceu com você. Não são as pessoas que duvidaram de você. É você. Sua mente indisciplinada. Sua fé frágil. Sua falta de ação. E a boa notícia é que isso pode mudar. Mas apenas se você decidir. Apenas se você escolher abandonar a mediocridade e abraçar a grandeza. Apenas se você parar de fugir do desconforto e começar a buscá-lo. Porque é no desconforto que você cresce. É na luta que você se fortalece. Você quer se tornar inquebrável? Então pare de pedir que a vida seja fácil. Pare de esperar que o sucesso seja entregue a você. Comece a lutar. Comece a cair e se levantar. Comece a transformar cada fracasso em uma fundação. Cada derrota em uma lição. Porque no final, o maior inimigo que você enfrentará não é o mundo. Não são os outros. É você. É a versão fraca de você mesmo que deseja desistir, que deseja fugir. Mas também é você o seu maior aliado. A versão de você que acredita, que persiste, que não aceita nada menos do que a grandeza. E agora me diga, qual deles você vai escolher ser? Você é o único obstáculo entre você e o sucesso. E talvez até agora você tenha sido seu pior inimigo. Mas não precisa continuar sendo, porque dentro de você há uma força inexplorada, uma chama que foi sufocada pelas dúvidas, pelas críticas, pelos fracassos, mas que nunca se apagou. E eu vou te dizer por quê. Porque você nasceu para a grandeza, mas você se esqueceu disso. Você foi condicionado a acreditar que o sucesso é para poucos, que riqueza é um privilégio e que felicidade é uma questão de sorte. Mas essas são mentiras. Mentiras contadas por aqueles que desistiram de lutar, que se conformaram com a mediocridade. Você não precisa aceitar essas mentiras. Você pode decidir agora mesmo que vai se libertar dessas correntes invisíveis. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas isso não é apenas uma frase bonita. É uma fórmula, uma verdade absoluta. Mas a questão é, você realmente acredita? Ou você apenas ouve essas palavras como se fossem um consolo distante, algo reservado para outros, mas nunca para você? Você quer transformar sua vida? Então comece com sua mente. Porque seus pensamentos são as sementes de seu destino. Plante pensamentos de fracasso, de medo, de dúvida, e você colherá miséria. Plante pensamentos de grandeza, de coragem, de certeza, e você colherá vitórias. Mas a crença por si só não é suficiente. Você precisa de clareza, clareza sobre quem você é, o que deseja e o que está disposto a sacrificar para conquistar isso. Sem clareza, você é como um navio sem rumo, à deriva, sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas da vida. Mas com clareza, você se torna imparável. Você já viu uma águia caçar? Ela não se distrai. Ela não persegue todas as presas. Ela escolhe uma e mergulha com precisão. Você precisa da mesma intensidade. Precisa saber o que quer e perseguir isso com uma determinação feroz, sem distrações, sem hesitações. Mas mesmo com clareza e crença, você enfrentará desafios. O mundo vai testar sua vontade. Vai te derrubar. Vai te fazer questionar se você é forte o suficiente. E é aí que entra a disciplina. Porque disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É acordar cedo quando o corpo quer dormir. É estudar enquanto os outros se divertem. É trabalhar no seu sonho quando ninguém está olhando. E não se engane, não existe sucesso verdadeiro sem disciplina. Não existe riqueza sustentável sem autocontrole. Não existe grandeza sem sacrifício. Todos aqueles que você admira, Edison, Carnegie, Disney, Ford, todos eles eram mestres da disciplina.
E você? Você tem sido mestre da procrastinação? Tem sido prisioneiro da preguiça? Chega disso, porque o sucesso não espera, oportunidades não esperam, a vida não espera. Você quer riqueza? Então discipline seus pensamentos e suas ações. Você quer liberdade? Então discipline sua mente, porque a liberdade real não é fazer o que você quer, é fazer o que é necessário para se tornar quem você deseja ser. Mas disciplina sem visão é escravidão. Você não pode apenas trabalhar duro. Você precisa trabalhar com propósito. Você precisa saber por que está fazendo o que está fazendo. Porque sem um porquê, qualquer desafio parece uma montanha intransponível. Mas quando você tem um propósito claro, você se torna inquebrável. Walt Disney tinha uma visão: criar o lugar mais feliz da Terra. E ele foi chamado de louco. Foi traído, falhou, faliu. Mas ele nunca perdeu de vista sua visão. Porque ele não estava apenas construindo um parque. Ele estava construindo um legado. E você? Qual é o seu legado? O que você está construindo? Ou você está apenas sobrevivendo, se arrastando de um dia para o outro, sem direção? Você tem que decidir o que quer ser. Um criador ou um espectador? Um líder ou um seguidor? Um gigante ou uma sombra? E essa decisão não é apenas uma escolha de palavras. É uma escolha de ações. Porque não importa o que você diga que quer, suas ações revelam quem você realmente é. Você diz que quer sucesso, mas continua adiando. Continua se sabotando. Continua esperando que o mundo te dê permissão. Mas ninguém vai te dar permissão. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai construir seus sonhos por você. Ou você decide agora que é o único responsável pelo seu destino, ou vai passar a vida inteira culpando o mundo pelo seu fracasso. Você quer riqueza? Então comece a pensar como os ricos. E eu não estou falando de gastar dinheiro. Estou falando de investir em si mesmo, em conhecimento, em habilidades, em relacionamentos. Estou falando de abandonar o pensamento de escassez e abraçar o pensamento de abundância, porque a verdadeira riqueza começa na mente. Andrew Carnegie, que começou como um garoto pobre e se tornou o homem mais rico de sua época, entendeu isso. Ele sabia que o verdadeiro capital não era o dinheiro, mas o conhecimento, o pensamento estratégico, a habilidade de criar valor. E ele não apenas acumulou riqueza, ele transformou vidas, porque ele sabia que dar é a chave para multiplicar. E você? Você está apenas querendo receber ou está criando valor? Você precisa entender que riqueza não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade. Você pode ter uma conta bancária cheia e ainda ser pobre. Pobre de visão, pobre de propósito, pobre de caráter. Mas se você tem uma mente rica, uma mente que acredita, que cria, que aprende, então o dinheiro será apenas uma consequência. Mas riqueza sem gratidão é vazio. E aqui está a grande verdade que poucos entendem. O segredo para multiplicar tudo o que você tem é ser grato. Não grato de forma superficial, mas genuinamente grato. Grato pelo que você tem, pelo que você superou, pelo que você se tornou. Porque a gratidão transforma o suficiente em abundância. Você já percebeu que os que mais reclamam são os que menos conquistam? Que aqueles que vivem como vítimas nunca se tornam vencedores? Porque a reclamação é uma âncora, é uma corrente que te mantém preso na mediocridade. Mas a gratidão é o vento nas suas velas. Ela te impulsiona, ela te fortalece, e ser grato não significa ser complacente. Não significa aceitar uma vida de mediocridade. Significa reconhecer que cada desafio é uma lição, que cada queda é uma oportunidade de se levantar mais forte. Significa perceber que você não é um prisioneiro das suas circunstâncias, mas o arquiteto do seu destino. Então me diga, o que você vê quando olha para o espelho? Um escravo das suas dúvidas ou um mestre do seu destino? Porque a verdade é simples. Você é o único obstáculo entre você e o sucesso, mas também é a única solução. E agora, vai continuar permitindo que a dúvida te domine? Ou vai finalmente abraçar sua própria grandeza? Se este vídeo despertou algo em você, não deixe que essa chama se apague. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal. Porque aqui, cada vídeo é um passo em direção à sua grandeza.
Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.